A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar a Epístola de Paulo aos Efésios. Éfeso, nessa cidade, era um importante porto na costa da Ásia, localizada perto da atual Izmir. Trata-se de uma das sete cidades que Jesus Cristo endereçou a sua carta lá nas 7 igrejas, escrita lá no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 3. Então, Éfeso era uma dessas 7 cartas. Era o nome de uma cidade da Lídia, na costa ocidental da Ásia Menor, na embocadura do rio Caíster, entre Mileto ao sul e Esmirna ao norte, situada na junção das estradas comerciais que foi posta na época de Alexandre o Grande, quando conquistou aquela região. Então essas estradas ainda tem até hoje. Tá? A Epístola aos Efésios foi escrita por apóstolo Paulo, que esteve prisioneiro em Roma em 62 depois de Cristo, mas outros historiadores dizem que ele escreveu em Cesareia. Então, mas realmente, como ele escreveu outras cartas também ali, então provavelmente foi escrita em Roma. Embora Paulo já havia estado em Éfeso, antes, está lá no livro de Atos dos Apóstolos 18, 21, ele foi ministrar lá pela primeira vez no inverno de 55 depois de Cristo. Lá ele ficou mais ou menos 2 anos, pregando lá. Está lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, do versículo 8 ao 10, desenvolvendo um relacionamento tão profundo que o povo de Éfeso, em sua mensagem de despedida a eles, é uma das passagens mais emocionantes da Bíblia. Está lá também no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, do versículo 17 ao 38. Depois vocês dão uma lidinha mais com calma em casa, depois. Enquanto estava preso em Roma, Paulo escreveu Éfeso, Filipenses, Colossenses e Filemão. Éfeso é a mesma carta mencionada em Colossenses, capítulo 4, versículo 16. Como estando presente em Laodiceia, ao mesmo tempo em que circulava. Então essas cartas circulavam naquela região da Ásia, sendo em Éfeso principal, onde Paulo provavelmente dirigiu essas cartas à própria igreja de Éfeso. Muitas passagens da Epístola aos Efésios se assemelham muito às passagens descritas da Epístola de Colossenses, sendo que provavelmente ambos eram escritas juntos. Então, como já falei antes, ele escreveu Éfeso, Filipenses, Colossenses e Filemão. Provavelmente ele escreveu Éfeso junto com Filipenses, com Colossenses, aliás. O conteúdo, qual o conteúdo dessa carta, de Paulo aos Efésios? A mensagem pulsante dos Efésios é para louvar a glória de Cristo. Então, está lá em Efésios capítulo 1, versículo 6, 12 e 14. A palavra glória aparece 8 vezes e refere-se à grande excelência do amor de Deus, sua sabedoria e seu poder. Então aparece 8 vezes no livro de Efésios. A Epístola aos Efésios revela o processo pelo qual Deus está trazendo a igreja para o seu objetivo, destinado em Cristo Jesus. Os passos básicos do amadurecimento são dados na direção do compromisso da igreja de lutar contra os poderes do mal. Então veja bem que essa carta é direcionada, é destinada aos objetivos de Cristo. Tá? Primeiro aqui, antes da igreja ir para a guerra, ela deve andar. Segundo, e antes de andar, a igreja aprende onde ela está. Então nós temos que andar, mas temos que saber onde a igreja está, em que ela está situada. Então ela está firmada em Cristo Jesus. Não adianta querer andar se a igreja não está firmada em Cristo Jesus. A epístola
de Paulo aos Filipenses divide-se em duas seções. A primeira seção, a posição do crente, está lá em Efésios 1, capítulo 3 ao 2. A prática do crente, está no capítulo 4 ao 6. Então vamos ver o que está escrito aqui. No capítulo 1, o termo recorrente em Cristo, resumo, a oposição cristã, tendo sido abençoada por todas as bênçãos espirituais, várias dessas bênçãos são enumeradas. Os crentes são escolhidos irrepreensíveis, Efésios 1, capítulo 1, versículo 4. Adotados a aceitar, do capítulo 1, no versículo 5 e 6. Perdoados, predestinados e selados, do capítulo 1, dos 7, 11 e 13. A igreja pode conhecer a plenitude da vitória de Cristo quando ressuscitar o mal e encararmos as provações da vida. Está lá em Efésios. Então nós temos que resistir o mal, e encarar as provações da vida. Efésios de 1, 17, em diante até no capítulo 2, versículo 10. Capítulo 2 descreve como a graça de Deus formou um povo unido, entre o qual ele pode habitar na sua plenitude e glória. Para compreender a mensagem a Éfeso, é preciso compreender duas palavras no capítulo 3, a dispensação e o mistério. Então, veja bem que temos que saber sobre a dispensação e o ministério, no capítulos 2 e 3. O apóstolo declarou que o segredo de Deus, ao planejar a igreja, não está mais escondido. Está lá capítulo 3, versículo 3 e 4. Agora, o mistério é conhecido. Ele designou a igreja para administrar a dispensação, a plenitude de Cristo em todos os lugares. Então, veja bem, agora a igreja é responsável para administrar o quê? A dispensação de Cristo e a plenitude de Cristo em todos os lugares. Está lá em Efésios 3, do capítulo 2 ao 9. Ministrando agora um corpo vivo. A multiforme da sabedoria de Deus demonstra sua glória da igreja. Está lá no capítulo 3, versículo 10 e 11. E uma manifestação, por fim, resultará um fortalecimento do crente, do 3, do 14 ao 20. Amadurecimento, do 4 ao 15. No capítulo 4, versículo 15. Confrontação e vitória, Efésios 6, do capítulo 10 ao 20. O grande chamamento para a vocação com que foi chamados introduz a segunda parte da carta. Está lá no capítulo 4 e capítulo 6, até 4, 5 e 6. Sistematicamente, Paulo apresenta as implicações morais e éticas da vida cheia do Espírito Santo, capítulo 4, versículo 1, ao capítulo 6, versículo 9. O processo e amadurecimento do aperfeiçoamento, no capítulo 4, versículo 11 ao 16. Dos crentes e do apelo para ajustar os outros a seguir em frente, seguindo a verdade em caridade. Fará com que os discípulos cresçam e que é essencial para a vida triunfante do guerreiro espiritual, capítulo 6, versículo 10 ao 20. No resumo, Éfeso revela bênçãos da graça administráveis, agradáveis a si no amado. Está em Efésios 1, versículo 6. A dispensação espantosa, dispensações espantosas da autoridade espiritual, segundo o poder em suas mãos que opera, segundo o poder que opera em suas mãos. Efésios capítulo 3, versículo 20. Mas isso pressupõe que o crente aceite primeiro a disciplina
da unidade. Então, nós temos que entrar na disciplina, está lá no capítulo 3, capítulo 4, versículo de 1 ao 16, a pureza, capítulo 4, 16 ao 31, o perdão, Efésios, capítulo 4, versículo 32, e vida em plenitude do Espírito Santo, capítulo 5, versículo 22, capítulo 5, no versículo 22 e capítulo 6, versículo 9. Sendo firmemente estabelecida a ideia de que o verdadeiro poder espiritual flui da verdadeira obediência, ordem divina em relacionamento à conduta pessoal. Então, isso é a igreja, isso é que em Efésios fala o que é a igreja hoje, atual. Temos que estar tudo dentro dessa parte aqui, né, da unanimidade, sermos unânimes, ser puro de coração, perdoar, principalmente perdoar, né? Ter uma vida plena, né, no Espírito Santo, sendo firmemente estabelecido a ideia de que o verdadeiro poder espiritual flui da verdadeira obediência. Nós temos que ser obedientes às coisas de Deus. A cronologia no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 1 e 2, prefácio e saudações. Capítulo 1, versículo 3 ao 23, as bênçãos de Deus em Jesus Cristo, o autor da nossa redenção e cabeça da igreja. Capítulo 2, ao versículo 1 ao 22, a salvação é pela graça. Capítulo 3, versículo 1 até o 13, o ministério da vocação dos gentios e o apóstolo Paulo, né? Gentios e o apostolado de Paulo. Capítulo 3, versículo do 14 ao 21, a oração de Paulo pelos Efésios. Capítulo 4, do versículo 1 ao 16, a unidade da fé. Capítulo 4, versículo 17 ao 32 e capítulo 5, de 1 ao 21, a santidade cristã é oposta aos costumes dos gentios. Então, aqui para você frisar bem, né? A unidade cristã é oposta aos costumes dos gentios. Nós não temos que ter mais os costumes de que era no passado. No capítulo 5, no versículo 22 ao 33, e capítulo 6, do versículo 1 ao 9, os deveres domésticos. Capítulo 6, do versículo 10 ao 20, a armadura de Deus. Isso aqui é importante, né? Para você ter a armadura de Deus para enfrentar o inimigo. No capítulo 6, do versículo 1 ao 27, Tíquico, o portador desta epístola, saudações finais. Então, aqui é o livro de Efésios, tá? Então, nós vimos que tem o princípio da igreja, né, o conteúdo de como a igreja os crentes têm que ser dentro da igreja. Então, veja, olha direitinho, dá uma lida no livro de Efésios para você saber, né, o que Paulo estava falando naquela época para aquele povo e que ele está falando para nós hoje. Nós vamos falar no próxima postagem, vamos falar da idolatria, falando da deusa Diana, né, dos Éfesos, né, que os Efésios, o povo lá de Éfeso adorava Diana e lá era o centro, né, da adoração em toda a Ásia, tá? Nós vamos falar isso que Paulo escreveu sobre esse assunto. Que Deus abençoe a todos, não esqueça de se inscrever, você que não é inscrito, você que também compartilha com seus amigos, né? E deixa seu like para mim saber se você está gostando e comece a ler mais a palavra de Deus, comece a ler mais o que está escrito na Bíblia, porque é ela que cura, salva e liberta, porque é a palavra de Deus que foi descrita ali por vários autores, né? Como Paulo era o principal, vamos dizer que depois de Jesus Cristo, Paulo foi um dos maiores apóstolos da palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos, até uma próxima. Amém.